Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dou glória a Deus pela minha vida, dou glória a Deus pela sua vida, dou glória a Deus por mais essa oportunidade maravilhosa que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa e poderosa presença para adorar Ele que é digno de honra, louvor, glórias e adoração. Amém? Vamos nos alimentar com mais um maná do céu, com mais um pão quentinho, que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Oh, aleluia, obrigada, Jesus, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, ao meu favor, ao seu favor, a cada manhã. Toda manhã, as misericórdias do Senhor elas se renovam. Obrigada porque se renova, Jesus. Se não se renovasse, o que seria de mim? O que seria de nós? Obrigada pelo teu grande amor, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar meditando hoje em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Aleluia. No versículo 4. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: conservando-o porventura, não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Como mentiste aos homens, mas a Deus? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Amém? Nós vemos aqui Pedro, ele exortando Ananias, pois Ananias, ele havia ali vendido uma propriedade era dele e de sua esposa, Safira, e ele vendeu essa propriedade, e ele, de acordo, em concordância com sua mulher Safira, aleluia, ele reteve parte do preço e depositou para ele. Ele guardou. Ele vendeu essa propriedade no versículo 1 do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver que, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade que eles tinham, eles venderam. Mas, em acordo com sua mulher, em concordância, Ananias, em acordo, em concordância com sua esposa Safira, aleluia, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Ele vendeu essa propriedade e ele reteve parte do preço que ele recebeu, ele reteve, e o que restou, ele levou e depositou aos pés dos apóstolos. Aleluia, glória a Deus. E o Espírito Santo de Deus, Pedro, cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus, logo o Espírito Santo de Deus já revelou para ele, porque Ananias chegou diante dos apóstolos e entregou o que restou da propriedade. Aleluia, glória a Deus. E logo ali, Pedro, o Espírito Santo de Deus revelou para Pedro, aleluia, que ele estava mentindo, porque ele mentiu para a igreja. Ele mentiu para os apóstolos. Aleluia. Dizendo que a propriedade só tinha dado aquele valor. Aleluia. Mas ele reteu parte. Aleluia. Da propriedade. Ele reteu parte do valor para ele e para sua esposa. No oculto. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 3 do capítulo
5 de Atos dos Apóstolos, nós vemos ele dizer assim: então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? O Espírito Santo de Deus revelou a Pedro que ele mentiu, que Ananias mentiu, que Ananias se deixou ser levado, aleluia, por Satanás, aleluia, e mentiu. E aqui ele o repreende, ele o exorta, porque encheu Satanás teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura, não seria teu? Aleluia. E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Aleluia. E no versículo, como, pois, assentaste no seu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Pedro disse para ele, você, Ananias, não mentiu aos homens, não enganou aos homens, mas a Deus. Aleluia. E nós vemos mais adiante que, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Na mesma hora que ele ouviu essa exortação de Pedro, ele caiu ao chão e expirou, ou seja, ele morreu. Ele já caiu morto. Aleluia. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Aleluia, glória a Deus. A igreja primitiva havia uma união, havia uma concordância, havia um amor que hoje, infelizmente, não se encontra nas nossas igrejas de hoje. A igreja de hoje não se encontra com esse amor que havia na igreja primitiva, com essa comunhão, com essa harmonia. A igreja primitiva não era pega em bens materiais. Os seus bens eram de todos. Aleluia. Ela não era pega nos seus bens materiais. E nós vemos mais adiante, se você for ler Atos no capítulo 4, no versículo 32, 33, nós vamos ver que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia uma abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Não havia pessoas necessitadas. Não havia famílias que passavam por necessidade entre eles. Não havia irmãos que passavam por necessidade entre eles. Aleluia. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. A igreja primitiva era uma igreja amorosa, tinha amor pelo próximo, tinha amor pelo seu irmão, harmoniosa, havia harmonia, comunhão entre os irmãos e harmonia entre os irmãos havia na igreja primitiva. E os irmãos não padeciam de necessidade, a igreja não padecia de necessidade, o povo não padecia de necessidade, porque aquela pessoa, aquele irmão que tinha uma propriedade, terra, casa, o que eles faziam? Vendo um irmão na necessidade, eles vendiam, aleluia, e assim entregava o dinheiro aos apóstolos,
E os apóstolos, então, distribuía conforme a necessidade da igreja, a necessidade dos irmãos. Por isso eles não passavam necessidade. Aleluia, glórias a Deus por isso. E nós vemos aqui que Ananias, quando ele foi vender, ele não pegou ali o valor da venda da propriedade, ele não pegou e depositou todo nos pés dos apóstolos, mas ele pegou e reteu parte para ele. Aleluia. E guardou com ele. E o restante, sim, ele depositou nos pés dos apóstolos. Aleluia. E assim, mentindo para os apóstolos, enganando os apóstolos. Mas o Espírito Santo de Deus não deixou a igreja, aleluia, não deixou Pedro, não deixou a igreja, os apóstolos enganados. Revelou para Pedro que Ananias estava mentindo, aleluia, e que Ananias tinha guardado no oculto, aleluia. E Pedro exortou, Pedro estava cheio do poder de Deus, da graça de Deus. Pedro o exortou, aleluia. E no momento em que ele estava sendo exortado, ele caiu e expirou, morreu, aleluia. Glória a Deus. E nós vemos também no versículo 6 do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, aleluia. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes, todos aqueles que estavam ouvindo e vendo tudo, veio sobre eles um grande temor. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando o sepultaram. Ananias foi sepultado. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorreu, o que aconteceu. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dizendo-me: vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que expulsaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Aquela mulher, 3 horas depois que tinha acontecido, que o esposo estava ali já sepultado, é que ela chegou, aleluia, e não sabia de nada. Pedro então fez a pergunta para ela quanto que havia vendido então a propriedade. Ela estava em concordância com o esposo, aleluia, em concordância com o esposo, já tinha combinado com o esposo. Ela respondeu conforme o que tinha concordado com o seu esposo, aleluia. E Pedro então relatou a ela o que aconteceu, que seu esposo estava morto porque mentistes não aos apóstolos, mas a Deus. Você que tem mentido para Deus, toma cuidado, vigia. Você não está mentindo, aleluia, para os homens, para os apóstolos. Você não está mentindo para os ungidos de Deus. Você que está mentindo para os ungidos de Deus. Você que está mentindo para os apóstolos. Você que está mentindo. Aleluia, glória a Deus. Toma cuidado. Vigia. Aleluia. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba, não se engana, não se esconde nada. E se você, aleluia, está mentindo, pecou e está mentindo, porque Ananias pecou, aleluia, não em concordância e não em comunhão com os irmãos. Aleluia. Ele deveria ter vendido a propriedade e colocado nos pés dos apóstolos todo o valor.
E assim seria distribuído conforme as necessidades de todos, inclusive dele. Aleluia, glória a Deus. Mas ele não estava em concordância com a igreja. Ele não estava em concordância, em comunhão com a igreja. Ele não estava em harmonia com a igreja, mas com seus próprios interesses. Aleluia. E mentiu. Ele estava em concordância com as suas próprias ganâncias, ganancioso. E mentiu. Ele estava pensando somente nele. E ele mentiu e por isso caiu e expirou e morreu. E veio a mulher dele depois de 3 horas que se passou, não sabendo. Pedro relatou tudo o que aconteceu a ela. E ela também caiu e expirou. Aleluia, cantará, surimiam, darabanai. Ninguém engana Deus. Se você acha que você está enganando a Deus, mentindo para o seu pastor, mentindo para os sacerdotes, mentindo para o ungido de Deus, se você acha que está aí, aleluia, enganando, você que está enganado, porque Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Aleluia. E se você não está em concordância com a igreja do Senhor, se você não está em harmonia com a igreja do Senhor, se você não está em comunhão com a igreja do Senhor, você vai cair e vai expirar. Você será tirado, arrancado, porque Ananias foi arrancado. Aleluia. Você vai pagar o preço, porque Ananias pagou o preço. Recantará, surimiandará, manai. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Versículo 11 do capítulo 5 de Atos. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Aleluia, glórias a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor por esta palavra maravilhosa. A igreja que vive em comunhão, em harmonia, em concordância. A igreja primitiva zelava uns pelos outros, sentiam amor uns pelos outros, tinham compaixão uns para com os outros. A igreja primitiva não era egoísta, aleluia, não era cantará, bassurimiando, orgulhosa. Não pensava somente em si, mas também nos outros. Aleluia, glórias a Deus. E aquele que não estava em concordância, Deus, ele abatia. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Hoje é domingo e é também comemorado o Dia dos Pais. Glória a Deus pela vida de cada pai. Glória a Deus pela oportunidade, homem, que Deus te deu de ser pai. O privilégio, homem, que Deus te deu de ser pai. Glória a Deus. Sinta-se grato, gratidão no seu coração, gratidão no coração de todos os pais. Aleluia. Gratidão no coração, gratidão a Deus, porque Ele te permitiu e te agraciou com o privilégio de ser pai. E para os pais nesta manhã, nós vamos estar meditando aqui em Romanos, no seu capítulo 13, no versículo 7, a parte B, para todos os pais do Brasil e do mundo. Romanos 13, versículo 7, a parte B diz assim, só a parte B, lá no finalzinho fala assim, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Aleluia, glória a Deus. A quem respeito, quem merece respeito, receba respeito. Respeito a todos os pais que dedicam suas vidas aos seus filhos, que amam os seus filhos,
que cuidam dos seus filhos com amor, com zelo, receba o respeito, aleluia, e honra, que sejam honrados para a glória de Deus todos os pais que amam os seus filhos, que cuidam dos seus filhos, que ensinam os seus filhos a andar no caminho do Senhor, que têm dedicado as suas vidas aos seus filhos. Honra, respeito e honra para a glória do nome do Senhor. E que Deus abençoe a cada pai. Em nome de Jesus, seja abençoado. Procura o templo mais próximo da sua casa, pai. Se adorna com a sua esposa, se adorna com os seus filhos. Procura o templo mais próximo da sua casa e vai adorar o Senhor. Aleluia, assim também estará recebendo combustível para vencer mais uma semana de trabalho. Você e sua família, pai, serão mais ainda abençoados por Deus. Jesus Cristo te ama.